Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior. E hoje eu... Não, tô brincando. Eu sou o Wilson Júnior, tô careca, cara. Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior. Ele é. E esse é... Dizem que é o PH Santos. PH Santos. Vocês viram ele aqui neste canal muito tempo atrás. Mas pode ser aquele negócio que muda rosto que o pessoal tá usando hoje. É verdade, é verdade. Eu coloquei o PH aqui pra poder melhorar as visualizações, atrair as pessoas. Face... Como é? Deepfake. Deepfake. Eu mandei fazer um deepfake do PH e agora eu tenho um PH meu aqui no canal. Mas se vocês estão aqui é porque vocês já viram outro vídeo. Exatamente, Viram essa aqui é a vídeo? parte 2. É a parte 2, pessoal. Né? Se você não viu a parte 1, vai lá no Vai canal do lá, PH. que é o vídeo de historiadores montando a lista de filmes de histórias. Top. Legal título. Top. Apesar de que a credibilidade dessa lista, ela é afetada pelo amor. A gente tá fazendo uma grande zoeira, essa é a verdade, vai. É uma lista de amor, cara. É uma lista de amor. A gente trouxe o que a gente quer. Claro, mas Né? o canal é nosso. A gente O canal é traz- seu. Mas no seu, a gente tava no seu também. No Eu congregado. tô falando no conjunto. Entendi. Então, o canal é nosso, a gente traz do jeitinho Exatamente. que é sem lei. Acha ruim, faça a sua lista aí embaixo. Tô Faça a sua brincando. lista aí embaixo. Nossa lista começa com um filme que é odiado. Fale o nome, só pra eu ver. O Patriota. Machadinha, o filme da Machadinha. É. Cara, o Patriota. O filme nojento em termos históricos, mas eu não consigo não tipo, me engajar, cara. Mas porque é o Coração Valente nos Estados Unidos, mano. Pois é o é, mesmo cara. filme, mano. Mas ó, tem coisas muito legais nesse filme. E coisas com apuro histórico. Não, ele tem, Sabe ele o na quê? verdade comparado As aos coisas, outros, os objetos. comparado com os outros filmes do Mel Gibson, acho que talvez por ele ser norte-americano, ele decidiu respeitar um pouquinho mais a Mas, história cara, americana. aquele Apesar de cara que... jamais usaria um Tomahawk. Eles fazendo bala é muito... Parece muito, Walking Dead, cara. Mas é um filme, eu gosto desse filme, eu trouxe ele aqui porque, na verdade, esse é um dos meus filmes... Guilty pleasures. Não é só, eu não me sinto culpado, não. É só pleasure. Só pleasure. É só pleasure. Esse é um filme comfort movie. Eu tenho alguns filmes, e a maioria deles tá nessa lista aqui, são aqueles filmes que você tá meio tristinho, Joga no certo. aí você joga no certo, você vai lá e assim, eu adoro esse filme. Eu adoro porque ele tem essa narrativa, assim como a gente falou lá no outro vídeo do PH sobre o Coração Valente, ele é um filme que abandona a história Esse Mel Gibson. e vai contar, na verdade, uma narrativa, né? E aqui a gente vai contar a narrativa de um pai buscando vingança. É só isso. O filme é sobre isso. Não, mas não é só isso, porque isso se é. entrelaça de uma maneira muito bonita. E dá pra você destruir a parte histórica e contar também vingança. Dá com certeza. Mas é que eu acho que existe, pelo menos assim, no texto, né? Ele é o Kill Bill da Guerra da Secessão. É isso? Eu acho que existe, pelo menos, até de maneira bem clara no filme, um intertexto entre a vingança e a construção da nação americana. Isso tá bonito no filme, o filho que carregava a bandeira e ele recuperando a bandeira, e aquele momento que ele decide, Ah, tá. que ele tudo bem. decide, ele tem um momento que ele vê que a vingança dele é importante, mas a construção daquele país que o filho dele amava e que o filho dele buscava é algo também importante, é algo que precisa. Então, isso enriquece a narrativa do filme e faz o filme Aceito. se tornar mais forte. Aceito. Concordo. Nunca ouvi falarem assim sobre o É Patriota. porque eu gosto muito. Você vê, né, mano? Eu defendo. O pai defende o filho, né? Não Eu importa defendo. como. E vamos destacar, né? Tem as cenas de ação do filme são interessantes. Por sinal, A da floresta, da Machadinha é demais. eu cara. tenho que pontuar uma coisa. Ah, É a guerra mais burra e feia Cara. que a humanidade já lutou, né? cara, na boa, Guerra da Secessão, né? Guerra, não só dessa sessão, mas esse período que era coluna de soldados de pé, parado, um de frente pro outro, atirando um no outro. Mas porque tinha a honra da guerra. Mas macho, pelo amor de Deus. E é né? culpa do Japão isso aí, honrando guerra, frente a frente, exército. Culpa da França. Mas eu não lutava. Eu lutava de espada Não, e eu escudo. lutava, mas Eu lutava em parede eu já escudo. sabia que o tiro ia vir, Eu lutava em trincheira. Mas pelo amor de Deus, 30 caboclos parados com uma arma na frente, 30 caboclos, ninguém se mexe, ninguém corre. E um atira no outro. mas é só um tiro, ó. Prá! É 2 horas pra dar o próximo tiro. Aí já viu outra. Prá! Mas não. Aí você olhava assim já. É porque guerra sempre é sorte. Se você ficou vivo numa guerra, é porque você tem sorte. Falando pra quem, cara? Pra alguém que tá dizendo que não tem uma pessoa no nosso público aí que possa Se ter tiver, lutado na comenta guerra. aí. Se tiver, Se comenta você aí. lutou numa guerra, você sabe que você diz, eu sobrevivi e eu tive sorte. Se tiver, comenta. Porque não é habilidade. Você não pode ser essas É histórias... habilidade também. Driblar.
Uma bala. De blá. Fatiar passar. Mas a verdade é que, assim, ele tem um contexto interessante. Obviamente, o filme se usa muito de estereótipos. O filme tenta... existe uma falta, por exemplo, que isso é um problema que aí é a questão da presença negra nas milícias, né? Que basicamente é um filme onde o personagem do Mel Gibson vai organizar milícias e essas milícias vão ser uma força contra... E cadê os negros, né? E os negros foram uma presença fortíssima dentro dessa 60%. batalha. Eles escolhem um personagem negro e aí eles transformam... E os latinos. Exatamente, os negros e latinos que foram fundamentais. Então, esses personagens não estão ali nessa narrativa e isso é algo muito triste de você ver dentro dessa construção, né? Então, reflete um problema do filme ser construído da visão de um homem branco que, na época... Tava numas ideias muito erradas, hoje em dia veio, né, se desculpou, pediu desculpa, mas ele falta... Mel Gibson, ele tem esses problemas aí, né? Ainda bem que pararam o Mel Gibson, porque senão ele já ia fazer o da França também. Ele teve vontade de fazer um dos Vikings também, tá ligado? Mel Gibson, Nator Mel Gibson, não mexe com eles não. Eu falei mal, mas a verdade é que eu amo. E se você está aqui e você viu o outro, mas aqui você vai ver também. Vai ver de novo. Estamos lançando o meu curso de escrita. Na verdade, ele tá lançando. Você está comigo aqui, você está lançando comigo. É? É. Ah, rapaz, sempre quis ser cientista espacial. Estamos lançando esse curso, o curso Começar a Escrever Contos. Se você tem vontade de escrever ou conhece alguém que tem vontade de aprender a escrever, o objetivo desse curso é esse, né? Realmente dar ferramentas para alguém que tem vontade de contar suas próprias histórias e dar os primeiros passos nisso. E se você já escreve, mas nunca estudou escrita criativa, estrutura narrativa, tipo de narrador, como construir bons personagens, aqui também vai estar o que você precisa. E falando, posso falar sobre mim? Pode. Para mim é muito legal, é muito importante, tanto os cursos quanto a literatura, para apurar a minha visão, para entender o método e entender que estão ou não fazendo o método, que estão construindo ou desconstruindo o método. Então, Story, do Robert McKee, foi uma das coisas mais importantes que eu li para... Está na bibliografia do curso. Pronto, para eu entender o meu lado de crítica, entender o que é uma construção, o que é uma desconstrução e levar isso pro meu texto. Por sinal, no curso eu falo bastante sobre como você, como escritor, tem que, de certa forma, se transformar num analista de histórias. Legal. Você nunca mais pode assistir um filme, ler um livro e achar, Mel Gibson, como espectador. Não pode colocar Patriota assim em vídeo. Exatamente. Você tem que se perguntar. Então, se você quer aprender a fazer isso e outras coisas no que diz respeito à escrita, fica esse convite. Aqui o link, nas descrições para você se matricular. Show. E se você se matricula pelo nosso link, né, os 50 primeiros vão ganhar 1 hora de consultoria literária comigo. Sério? Vou ler o conto da pessoa, bem leitinho assim, 2, 3 horas de leitura. Mas eu vou escrever editar. Um conto horrível, só para te dar trabalho. E aí, vou lá e vou bater 1 hora de papo com a pessoa dizendo: você acertou aqui, você errou aqui, você acertou aqui, você errou aqui. Bonito. Legal. Parabéns, meu querido. Parabéns pelo lançamento. O Wilson é um cara que merece toda a atenção de vocês, o respeito, e é um cara catedrático, como dizem, né? Provavelmente, aqui no canal, já tem a primeira aula do curso. Show. Porque a primeira aula do curso é grátis. É de grátis. As primeiras aulas do curso são gratuitas, Tá aqui no canal já. Procura aqui no canal do Escambau, você vai achar. Vou fazer e ver se vale a pena eu comprar. Vou comprar. Tá bom de merchan. Vou feito pra ver filme de história. Vamos ver filme. O próximo filme dessa lista, O Último Samurai. Último Samurai. A gente tava falando de homem branco pegando as coisas. A gente tá falando de homem branco se apropriando do lugar que não pertence a ele e se tornando herói. Tá aqui O Último Samurai. Mas eu vou lhe dizer. Eu acho eu acho bem legal a ideia do Último Samurai. Em termos históricos também. Em termos históricos ele vai bem. Eu acho que o pessoal entendeu errado. O homem branco chegando e tomando, o colonizador chegando e tomando o filme pra si. Cara, então você não entendeu. Porque eu acho que o grande lance do filme é justamente pegar o gaijin, pegar o estrangeiro e fazer a gente, que nós também somos estrangeiros, a gente entrar naquela história com a orelha perfeito. Então, tudo bem que no final tem um lance dele, né, ser o herói, que não precisa ser o herói. Mas o Último Samurai, que é uma das coisas que as pessoas confundem, não é ele. Não, é o Katsumoto. É o Katsumoto. E muitas pessoas acham que o Último Samurai se refere a ele, não. O Último Samurai é a história do Katsumoto. Esse filme, as imprecisões históricas dele, existem, são várias,
elas estão principalmente relacionadas Não, à ele questão... erra algumas coisas por 100 anos, mas tudo bem. Não, mas por exemplo, o uso de armas. Sim. Por exemplo, o exército do Katsumoto usava armas. Sim. Eles não usavam só katanas e arcos e flechas, eles não faziam essa luta primitiva, eles já faziam uso da arma, até porque a arma ela foi introduzida ao Japão no século XVI, né, com a chegada do português, então Sim. já há bastante tempo, então a arma já tinha se tornado uma ferramenta para a guerra no Japão. Não era amplamente difundido, mas Não, já tinha não. algumas linhas sim, de artilheiros. Sim. Não, ele obviamente não tinha o equipamento que o próprio governo chinês tinha, mas ele usava armas. É a romantização, né? É. O momento que você, quando você quer criar um impacto narrativo, você vai dizer, eles usam armas bem menos eficientes do que o inimigo, e aí você cria todo esse ar muito mais heróico e muito mais romântico. Mas a verdade é que as pessoas lutavam... Nem tudo é Esparta. As pessoas lutavam, de certa forma, em pé de igualdade. E aqui, ele é um filme que é esse resgate, né, e essa cultura do guerreiro... Uma discussão que pode ser feita é da espada chinesa com a espada japonesa. A katana com a espada jian. E isso é uma discussão que eu acho válida. Qual era a melhor espada, porque onde era 2 gumes, e no caso, a katana ela não é uma espada em si, ela é um sabre, que ela é de um gume só. Mas tem perfuração, a Jian tinha 2 e a perfuração. Então isso é uma discussão válida. Agora, os dois tinham armas. Em algum tempo, teve mais, mas enfim. Existe um contexto do Bushido, né, que é esse código do guerreiro. Bushido. E como você falou, eles sempre tentam resgatar esse conceito do Bushido. Não é à toa que durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a cultura samurai já não existia, ainda existia vários generais, vários soldados que mantinham a cultura do Bushido. Então você tem noção como essa cultura do Bushido, da honra, né, e de como você lida com a vitória, como você lida com o fracasso, é uma constante na sociedade japonesa. E isso vem da cultura do samurai. Então quando filmes vão retratar e vão contar as histórias, né, eles sempre vão romantizar e elevar essa figura a um papel de heroísmo muito maior. Mas a verdade é que o samurai era um soldado, era um guerreiro. Sim. E também uma casta social. Sim, que é uma casta social. As pessoas veem muitas pessoas nos filmes medievais. Se você tem uma armadura na Idade Média, significa que você é um nobre, porque é caríssimo você ter. Se você tem uma katana... É a mesma coisa que você ter uma BMW. Você ter, não a katana. A mesma coisa de você ter uma BMW, no caso, ter uma armadura. Uma arma. Mas uma katana é você ter carro. Sim. Você ter carro. E tem katanas e katanas, né? Sim. E alguns samurais lutavam com katanas de madeira. Então a gente vê um filme que... E uma coisa interessante, isso é legal, esse contexto que eles apresentam pra gente no filme, que é a questão da Era Meiji, né? Que é a era que o Japão, né, que basicamente era feudal ali até o começo, até o fim do século XVIII, ainda era um país extremamente feudal, com essa divisão. Ainda é herança do shogunato, essa divisão onde tem um nobre, esse nobre é dono da terra e o trabalhador trabalha e paga taxas. E ao mesmo tempo é do exército dele. Então, com a chegada e essa aproximação, o Japão quis se modernizar, quis abandonar essa identidade muito tribal, muito feudal. Só que pegaram os samurais como símbolo para destruir. Para destruir, né? Porque, obviamente, o samurai era a representação disso, né? Os samurais eram essa casta nobre que detinha terras, detinha poderes e obviamente, eliminar a figura do samurai para uma modernização ocidentalizada, porque esse foi o objetivo, ocidentalizar o Japão, aproximar o Japão do Ocidente, era importante. Então, eu acho que só o fato do filme demonstrar isso, que querendo ou não, a alma desse conflito, a alma do conflito era essa. A alma do conflito era o embate entre a tradição e modernidade. E eu acho que isso se preserva no filme e é bem executado. E eu vou te dizer, melhor atuação do Tom Cruise. Opa, aí já não sei. Melhor atuação do Tom Cruise. Eu acho que ele teve outras incursões estrangeiras aí de roubar. São melhores. São bem melhores. A gente tem o protagonista Tom Cruise é muito bom, é um cara conflito. Eu gosto porque ele é introspectivo, né? E é raro ver o Tom Cruise introspectivo. E silenciosa, atuação silenciosa, uma atuação de E outra, é um filme que espera-se muita ação, é Tom Cruise, é samurai e tal, e o melhor do filme tá nos diálogos. Sim. Né? As conversas dele com o Katsumoto, nativo entendendo a mentalidade de um estrangeiro e um estrangeiro praticamente se entregando para aquela cultura. E, sujeito quebrado, um sujeito perdido. Isso é nobre, eu acho nobre. Sim, mas sim, o final me incomoda. O herói poderia ter sido o verdadeiro herói daquela história. Não Tom Cruise. Com certeza. Né? É o único ponto que eu fico o Homem Branco Salvador. A síndrome do Tarzan. O tropo narrativo mais conhecido aí. Sempre temos filmes com essa história. Enfim. O último filme dessa lista
É um filme que, quando eu assisto, eu fico emocionalmente devastado, que é 12 anos de escravidão. Cara, que filme difícil pra eu terminar, cara. Filme muito difícil pra eu conseguir terminar. Ele faz o que vários filmes aqui fizeram. Tira o cara que tá no status bom, no status legal, e joga ele dentro da escravidão. E isso combina com o mês, né, da Consciência Negra que a gente tá, mas também combina com um podcast chamado Café da Manhã, da Folha, que ele fala no Dia da Consciência Negra. Ele foi lançado no dia 20 de novembro. Ele mostra a história do único brasileiro, o único escravo que atuou aqui no Brasil que tem registro histórico. Ele se autobiografou, é o único que tem registro encontrado. Esse, por sinal, é baseado numa obra, esse registro, né? Isso. É justamente o registro pessoal autobiográfico desse personagem. Então, esse filme é baseado em fatos. E é legal porque fatos. Conversa. Esse podcast que a Folha fez junto com 12 anos. E falando sobre o podcast ainda, sobre a história desse escravo que veio da África pro Brasil. Esse cara lá, ele era tipo o emissário de um rei. Ele era um cara nobre, de certa forma nobre. Só que algumas pessoas não gostavam dele, embebedaram ele e venderam ele. E aí ele virou escravo. E é relativamente parecido com o que é feito aqui. O cara tinha os papéis, o cara chega... Papel o quê, cara? E vai e vende e pronto. Esse filme, por sinal, 12 anos de escravidão, ele vai retratar um momento que o norte já está... a escravidão já não existe mais no norte, ainda existe no sul dos Estados Unidos. E o que aconteciam pessoas vinham, capturavam negros livres no norte e levavam eles para o sul. E a gente vai ver a história desse violinista, que era um músico e tal, tinha uma família, tudo, e ele é levado, né, e vendido em várias propriedades e trabalha. E vendido, e revendido, etc. E o mais legal é que esse filme conversa com o pianista, conversa com o gladiador, que a gente falou lá atrás, conversa com essa história que eu estava contando agora, que o podcast da Folha fala muito bem, que está linkado aqui, talvez. Né? Você vai dar um jeito, né? Né? Ele se conversa aqui com muitas dessas coisas, porém, o poder realista dele é demais e mostra também a dicotomia de que tinha sim, pretos, escravos que aceitavam a escravidão, tinha presos escravos que tentavam lutar com aquilo ali. E também tem uma discussão muito, muito louca de que tem uma hora que você não aguenta mais lutar contra e você simplesmente sucumbe àquela posição. Sabe o que é o que acontecia muito? E esse paralelo dá pra gente fazer até com os campos de concentração. Existia uma sensação, um sentimento entre os escravos, e isso era muito comum, especialmente os primeiros escravos, de que era um engano. De que aconteceu um engano. Poxa... Eu tô aqui, me enganaram, me confundiram com alguém. Daqui a pouco vai se resolver isso. E aí isso acontecia também nos campos de concentração. Porque muitas das pessoas que eram presas não eram judeus. Isso deve acontecer hoje na prisão, Sim. né? Sim. Nas cadeias. Não né? é à toa que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Essa coisa do achar que tudo se resolveria era algo muito presente, né? Então, e na verdade, 12 anos de escravidão, e ele é escolhido para ficar aqui nesse último filme que a gente vai falar, primeiro dessa lista. Pra ficar sério, né? O negócio aqui. Não, e porque ele é um retrato da escravidão. Ele é um retrato sobre... obviamente a escravidão aconteceu de diversas formas, algumas piores, outras melhores. Melhores não. Melhores no sentido de menos violenta e mais violentas, né? Algumas escravidões menos violentas, outras mais violentas. Mas esse é um filme que você vê a dor de uma pessoa e a violência que ela sofre. E não é só a violência que ele sofre, mas de todos os pares dele que estão ali na mesma situação. E também não é só a violência física. Sim, é a destruição da figura. Destruição, né? Do intelecto, destruição da arte daquele cara, destruição da conexão com a família, destruição. Então é um filme muito pesado e, assim, como ele escolhe se passar dentro de um escopo pequeno, que são as fazendas e os espaços, então acaba que a fidelidade histórica dele é grande. É perfeito. A indumentária é bem feita, tudo bem feito, o contexto dos lugares. Então, ele é um filme que trabalha muito bem a parte de historiografia. Então, o foco do retrato do objeto dele, que é a escravidão, isso, né, e obviamente dentro de um determinado período, é extremamente bem retratado e é, na realidade, cruelmente bem retratado. É um infelizmente, filme... infelizmente é bem retratado. É um filme doloroso, é um filme pesado. Sabe outra coisa que o filme traz muito bem? Depressão. O protagonista, ele entra em alguns momentos no estado de depressão. E isso é relatado. Muitos negros em escravidão, aqui no Brasil, que eu tive acesso a estudo, eles caíam pro alcoolismo, muitos morriam
afogados e seja o que for, né? Nem tentando fugir. Era de tão bêbados que eles estavam. Você sabe o que é que isso gerou? Isso gerou o blues. Ah, isso assim, isso gerou o blues. O blues... Não, eu ia dizer que isso gerou pirambu, isso gerou... Não, mas gerou a verdade é que coisa. o blues, né? O blues nada mais é do que essa depressão, né? depressão, Quando um negro ele entrava nesse estado depressivo, eles chamavam que ele he got the blues. Sabe? He got the blues. E aí que virou esse gênero musical, que era um gênero musical primariamente negro, né? E ele flerta um pouquinho aí. Onde se canta a dor, né? O blues ele surge como um gênero musical que canta... E um violinista, que é um instrumento meloso. Olha que legal, não tinha... Então é um filme magnífico. Muito fácil. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Cara, eu gostei. Eu achei que ficou longo o papo, Mas o é papo. isso aí. Mas é vídeo de historiador. Eu assisto o canal de historiador no YouTube. 3 horas. Então vocês podem assistir um vídeo aqui de 20 minutinhos, 25 minutinhos, 30 minutinhos. 35. Não sei. Mas, ó, depende do poder da edição. Então fica o convite pra vocês, se vocês conhecem o meu canal, mas não conheciam o do PH Santos, vão lá conhecer. Melhor crítico de cinema que fala de cinema hoje, vocês sabem. Todo mundo sabe. Fala lá no Twitter e pergunta quem é o melhor crítico de cinema. Fala, PH Santos. Thiago Belório. Então, eu agradeço. Se inscrevam no meu curso de escrita, tá aqui o curso de escrita. Se você tá vindo aí do PH, gostou de mim, se inscreve no canal. Se inscreve aí, cara. Se inscreve no canal do Wilson. Merece estar aí, ó, 2 aninhos na batalha. Tá merecendo sua inscrição. Faz o seguinte, se inscreve. Dá 2 semanas pra ele. Se ele não lhe convencendo com os vídeos dele, paciência. Eu esperava que você vai lá, aperta o botão. que você já tivesse convencido. Não, mas deixa. Tem que ser só o Wilson. Aqui tô eu. Vai lá, se inscreve. Dá 2 semaninhas pro cara. Dá 2 semaninhas pra ele. O PH tá falando. Pronto. Aí você diz, não é Wilson, realmente não. Você vai lá, aperta o botão. Pode deixar um comentário, eu cumpri as 2 semanas que o PH mandou, mas não deu. Não deu. E aí o Wilson vai te convencer, aí você dá mais 1 semana. E se você gostou desse nosso vídeo aqui, falando de filmes de história, sim, deixem aí, diga assim, queremos mais. Pra motivar o PH. Por favor, um historiador reage, quem sabe. Aí. Né? Nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima e também no meu vídeo se você não assistiu. Tchau! Tchau. Cheiro!